Gente, olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 21, verso 3. Esse é o texto que vai embasar a nossa caminhada. João capítulo 21, verso 3. Em homenagem ao Pedro também, eu vou falar um pouco do Pedro aqui essa noite. Mas o Pedro da Bíblia para não dar confusão. João 21, 3. Pastor Marquinho, muito obrigado por abrir as portas dessa igreja para nós, tá? O senhor, a sua esposa, a sua casa. Para nós é uma alegria poder estar aqui. É longe chegar. É o fuso horário de um outro país, né? É verdade, eu estava fora do país agora 3 meses. Eu estava acordando toda segunda-feira, que é o dia do vídeo, 5 horas da manhã por conta do fuso horário, que eu posto às 7 do Brasil. E hoje no Acre, eu acordei às 5 da manhã. Porque eu estou no Acre. E vocês são privilegiados, porque vocês estão vivendo o fuso horário dos Estados Unidos. Ou os Estados Unidos é privilegiado por estar vivendo o fuso horário do Acre. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. De verdade, muito obrigado pelo amor que vocês me recebem aqui neste lugar. Que Jesus abençoe vocês poderosamente, amém? Vamos ler o que diz a Bíblia. João 21, 3. Diz a palavra: vou pescar. Disse Simão: nós vamos contigo. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada, ou pegaram nada. Eu já preguei 1 milhão de vezes esse texto aqui. Talvez seja uma das palavras que eu mais amo. Mas há uns 2 meses atrás, Jesus me fez entender algo novo. Não que haja novidade no sentido de que alguém nunca disse, seria uma pretensão da minha parte, mas algo que Deus comunicou primeiramente a mim, sabe, comigo, e que me transformou. Então, eu quero que você abra o coração. Eu quero falar baseado nesse texto sobre uma palavra chamada propósito, ou o que nos move, o que nos faz caminhar, o que nos faz, sabe, ir atrás de algo. E eu vou te dizer como isso nasceu, de maneira bem humilde, simples. Quando, sendo sincero, abrindo algo pessoal meu, nós começamos o canal do YouTube há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Na época nós tínhamos 5.000 pessoas que nos acompanhavam no YouTube. Hoje são 3.300.000 pessoas. Hoje, graças a Deus, nós alcançamos uma relevância naquilo que a gente faz muito grande. E só a misericórdia de Deus para isso acontecer. Durante 2 anos, nós ficamos todas as segundas-feiras entrando entre os vídeos mais populares do Brasil no YouTube. Mas já fazem exatamente 2 meses que isso não aconteceu mais. Nosso canal parou de entrar no YouTube em alta. O YouTube mudou algumas diretrizes e mudou os horários para entrar em alta. Eu estava nos Estados Unidos nesse período, e eu pensei, eu vou mudar o horário do vídeo para poder continuar entrando em alta. O vídeo que era sempre postado às 7 horas da manhã, eu mudei para ser postado às 10 horas da manhã, e depois mudei para ser postado ao meio-dia, porque eu queria continuar entrando em alta no YouTube. Agora eu vou te explicar uma coisa que aconteceu. No segundo dia que eu fui mudar o horário, na segunda-feira, quando eu fui mudar o horário, o Espírito Santo falou assim para mim: não faz. Falei, why not? Porque lá nos Estados Unidos a gente fala inglês com Deus. Tô brincando. Falei, por que não? Ele falou, porque não foi para isso que eu te chamei. Eu não te chamei para entrar em alta no YouTube. Eu te chamei para pregar a minha palavra no YouTube. Eu não te chamei pelo resultado. Eu não te chamei porque você fosse visto. Eu não te chamei para que você fosse famoso. Eu chamei para que as pessoas fossem alcançadas. Não tem a ver com entrar em alta. Tem a ver comigo chegar na hora certa na vida de alguém. Irmão, o meu propósito foi desmascarado naquele dia. Algo no meu coração estava errado. Eu estava mudando o objetivo dentro de algo que estava pensando fazer certo. E eu quero que você entenda que nem sempre o fato de estar dando certo significa que você está vivendo o propósito de Deus para você. E o que te motiva determina aquilo que você colhe. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu entendi que realmente não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que Cristo faz.
sabe, tem a ver com a palavra dele chegando aos corações na hora certa. Gente que ia suicidar e 3 horas da manhã o vídeo não estava em alto lugar nenhum, mas chegou para ela de nada, de repente. Mas quem é que disse que existe de repente, se nós cremos em um Deus que age de maneira sobrenatural e pontual? Deus não precisa disso. Bom, entendi. E quando eu entendi, o Senhor me fez ver essa palavra, João capítulo 21 verso 3, aonde Pedro está voltando a pescar. Sabe, irmão, eu sou apaixonado por esse personagem bíblico porque eu me assemelho muito com ele. Não sei se você tem isso, quando você lê a Bíblia, você encontrar personagens que você se acha parecido. E eu é basicamente o pior dos discípulos, porque ele é o mais vida louca de todos os discípulos, é o Pedro. O Pedro é o treta, a confusão, a briga, tudo Pedro está envolvido. Então, bom, o Pedro é basicamente eu na vida. Inclusive eu tenho 2 filhos, né? Um filho, que é o primeiro, eu coloquei de João, porque eu queria que ele viesse igual o João e não igual o Pedro. Não deu certo. Ele veio igual eu. Então quando eu brigo com ele, eu digo: Pedro, volta a ser João, Pedro, pelo amor de Deus. Mas veja, o que me apaixona nisso não é o fato dos defeitos de Pedro serem tão aflorados, mas é o fato de Jesus encontrar Pedro, investir em Pedro, tendo tantos defeitos aflorados. Eu não sei se você consegue mensurar isso, mas é você olhar para um grupo de pessoas e dizer: quem é o pior? Aí o pior levantar a mão e você dizer: é você que eu quero para trabalhar junto comigo. Jesus fez isso com Pedro. Pedro não era o melhor, Pedro deveria ser um dos piores, e Jesus disse: é esse que eu quero comigo. Jesus é o único que escolhe aquele que ninguém escolhe. 3 aleluia, 3 pior aqui, o resto é tudo muito bom. Eu vou dizer de novo para você: Jesus é o único que escolhe aquele que ninguém escolhe. Aleluia. Isso é lindo, mas é uma incomodação gigantesca. Você olha para a palavra, você vai ver o preço que custou a Jesus ter Pedro junto com ele o tempo todo. Muita treta, muita confusão. Mas o que eu gosto nisso tudo é o que Jesus fez com Pedro. Jesus disse para Pedro na primeira vez: Jesus está vindo, está no mar da Galileia, chegando na praia. Pedro está chegando de uma pesca. Pedro já está lavando as redes, porque não tinha dado certo a sua pescaria. E Pedro era um pescador profissional. Pedro era o quê? Um pescador profissional. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu posso usar o teu barco para pregar? Aí Jesus entrou no barco do Pedro, se afastou da margem e pregou para uma grande multidão. Pedro estava no barco. Eu só quero que você entenda uma coisa importante aqui: o barco foi feito para navegar. O barco foi feito para quê? Para navegar. Jesus está usando o barco para pregar. Sabe o que é isso? Jesus consegue mudar o propósito de todas as coisas. Você já ouviu alguém dizer assim: eu nasci para dar errado? Aí Jesus chega e Jesus muda o propósito que colocaram sobre você. Eu nasci, tudo diz, eu vou divorciar, está tudo sobre você, um monte de sentença familiar, tudo. Aí Jesus chega na vida e diz: eu vou mudar o propósito. Não é nem a pregação, é só porque eu acho legal falar isso mesmo. Porque Jesus consegue mudar o propósito. Jesus consegue tirar as sentenças. Jesus consegue anular tudo aquilo que foi colocado sobre você. Basta Ele chegar e tomar o lugar. Amém? Mas eu quero pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Jesus entrou no barco, pregou a palavra, voltaram para a margem. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz: não, nós não pescamos nada. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, então volta e joga a rede para o lado direito. Que
Alguém aqui já pescou? Não, de verdade, pescar, se não só jogar rede, linha, pegar peixe. Bom, pescador, né? Vai acreditar nunca, mas tudo bem. Escute, o Pedro lavou a rede. O material da pesca do Pedro já está arrumado para ir embora. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, coloca a rede na água de novo. E agora joga para o lado direito. Aí Pedro, que é profissional, olha para Jesus e diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que é isso? É mais ou menos o amador. Jesus, o amador, na cabeça do Pedro, falando para o profissional: volta e joga para o lado direito. E aí Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Posso te fazer uma pergunta, irmão? Você acha isso bonito, sim ou não, o que Pedro fez? Sim ou não? Horrível. Horrível. Que basicamente Pedro estava dizendo para Jesus o seguinte: se der errado, a culpa é sua, porque eu estou lançando sobre a tua palavra. Sobre a minha experiência, eu passei a noite inteira jogando a rede, mas agora é sobre a tua palavra. Pedro iria descobrir o que acontece na vida do homem quando se tem sobre si uma palavra. Pedro voltou a pescar, jogou a rede. O que tem na rede? Palavra. O que tem na rede? Peixe. Tem palavra e tem peixe, porque a palavra foi liberada. E se tem palavra, tem peixe. E se tem peixe, é porque tem palavra. Você entendeu? Então quando Pedro puxa, ele pegou a palavra, mas tinha peixe. A Bíblia diz que os pescadores foram em volta dele, foram ajudando, levar aquela peixarada para a beira da praia. E aí ele olhou para Jesus, para a palavra, olhou para o peixe. E Jesus olhou para ele e disse: então um pescador de peixe, mas eu vou te transformar num pescador de homens. Então Pedro olhou para o peixe, olhou para a palavra e escolheu a palavra. Porque a palavra vale mais do que o peixe. A palavra é mais importante do que o peixe. Aí você vai me dizer: e os peixes ficaram para trás? A Bíblia vai dizer que Pedro imediatamente abandonou rede, abandonou peixe e foi atrás da palavra. E os peixes? Irmão, deu maior treta. Você imagina a briga que deu na praia. Gente dando pro peixe na cara do outro. Pá! Peixe é meu! Pá! Não é meu! Porque enquanto na vida tem gente brigando pelo que apodrece, tem gente indo atrás da palavra. Eu me apaixono por isso, irmão, porque está aqui. Ele foi atrás de Jesus, só que Jesus liberou para ele uma palavra: eu vou te transformar. Irmão, eu vou ganhar tempo. O relógio travou? Nossa, eu só falei 20 minutos. Vocês estão no sal. Escuta. Começou o treinamento. Começou o treinamento do Pedro. Irmão, Pedro não foi treinado por um pregador. Pedro não foi treinado pelo missionário. Pedro não foi treinado por um pastor. O Pedro recebeu a palavra, da palavra, e foi treinado pela palavra. 3 pessoas pegaram, não importa. No princípio era o verbo.
E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Cristo, Cristo é a palavra. Portanto, aquele que libera a palavra é a palavra, e o que treina a palavra é confusão, né? É pela palavra. É Jesus andando com Pedro e Pedro andando com a palavra. Você imagina que loucura acordar e dormir ao lado da palavra, ser lembrado da palavra, acordado pela palavra, alimentado pela palavra, despertado pela palavra, consolado pela palavra, aleluia, acalmado pela palavra, alcançado pela palavra, todos os dias. Pedro andou com ele 3 anos e meio, e foi muito dramático a história toda. Se a gente entrar no contexto todo, é muito doido, porque você já viu a treta que é? Todos os processos. Pedro que andou sobre as águas. Lembra do Pedro andando sobre as águas? Lembra o que o Pedro fez? Pedro chamou Jesus de fantasma primeiro. É um fantasma! E Jesus tinha dito: cala a boca, Pedro. Assim, oh my goodness. Cala a boca, Pedro. E ainda, depois de tudo, Pedro disse: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Chamou de fantasma e depois pediu para dar um rolê. Irmão, se eu sou Jesus, eu olho para Pedro e disse: Pedro, vem, João. João, mas eu não quero, estou nem aí. Vem. Mas Jesus não dá para quem merece, Jesus dá para quem pede. Jesus dá para quem se apresenta. Isso se chama graça, favor imerecido. Não é merecimento, é graça. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, quer? Quero. Vem. Ah, irmão, você sabe o que rolou, né? O Pedro foi, o vento é contrário, fundou. Se sou eu, ia deixar focar uns 3 minutos. Ah, você não ia deixar? Pegou o Pedro aqui pelo cabelo aqui. Pedro, tudo bem, Pedro? Vamos voltar andando sobre as águas para dentro do barco. Bom, é muito treinamento. Jesus nunca abandonou Pedro. Jesus sempre investiu em Pedro. Pedro dava rata, Jesus não o censurava, Jesus o ensinava. Teve um momento de censura, mas era uma correção ao espírito que estava sobre, não a ele. Mas bom, quando você entende tudo isso, você consegue imaginar que se a palavra é poderosa para determinar o lado que vai ter peixe, é poderosa para determinar a vida de um homem que vai viver. E isso tinha, a palavra estava sobre ele. Agora, qual foi o problema? A Bíblia vai dizer que Pedro viu com os seus olhos Jesus ser arrancado dele no Getsemane. Imagina, irmão, toda a segurança do Pedro era aquele homem que ele andava e via, acordava, deitava perto, andava junto. E agora de repente aquele homem vai morrer na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Pedro está tão medroso que leva uma espada para o jardim para tentar, acabar com esse plano. Mas ele não foi poderoso, porque essa era a vontade de Deus. Bom, é tanta coisa que se a gente for começar a falar, Jesus teve que fazer plástica no jardim por conta do Pedro. Ele vai dizer que o Pedro cortou a orelha do Malco. Jesus teve que pegar a orelha do Malco. Fala: Malco, vem cá de colar a tua orelha, Malco. Colou a orelha do Malco. A primeira cirurgia plástica relatada da história está na Bíblia, irmão. Se eu estou lá e ia dizer: coloca mais para dentro, Jesus. É o meu caso aqui, ó. Arruma outra. Mas veja, muita coisa aconteceu para um homem ter muita base para viver o propósito dele. Qual era o propósito do Pedro? Pescar almas, homens. Esse era o propósito dele. Eu só quero que você grave isso para nunca mais esquecer. O propósito de Pedro foi determinado por Jesus. Tu vai ser um pescador de almas, de homens.
Agora, qual é a maior, sabe, errada que o Pedro cometeu na vida? Abandonar o propósito por conta das suas necessidades e dos seus medos. Quando eu olho para esse texto que nós lemos de João 21:3, aonde a Bíblia vai dizer que Pedro olhou para os discípulos, depois de tudo, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário, já havia ressuscitado, já havia aparecido 2 vezes. Pedro olhou para os discípulos e disse: olha, gente, eu vou voltar a pescar. É Pedro dizendo o seguinte: olha, eu vou voltar a ser aquilo que eu era antes. É Pedro abrindo mão do propósito dele para viver o que ele acharia que deveria ser melhor para ele naquele momento. Por quê? Tem milhões de porquês. Pedro está morrendo de medo, irmão. Por que estão gerando uma calúnia dizendo que os discípulos roubaram o corpo do mestre? Os soldados que estavam na porta do túmulo, que viram que na verdade ele ressuscitou, estão sendo pagos para dizer que os discípulos roubaram. Há uma pressão social muito grande sobre esses discípulos, dizendo: vocês roubaram o mestre. E do outro lado eles estão dizendo: não, ele ressuscitou. E Pedro já negou na frente de ninguém que era discípulo do mestre. Pedro está morrendo de medo. O medo se sobrepôs ao propósito dele. Tem mais, irmão. Fome. Porque se acaba pão, ele multiplica pão. Se acaba peixe, ele multiplica peixe. Se acaba vinho, ele transforma água em vinho. Mas agora ele está indo embora. Se vier a tempestade, ele acalma a tempestade. E ele está dizendo: eu vou embora. Irmão, há uma tempestade acontecendo na vida do coração desse menino. Às vezes nós tentamos julgar as pessoas sem entender as histórias que estão por trás. Irmão, olha para a vida do Pedro. Está uma tempestade absurda. É muita coisa para ignorar. E aí a Bíblia vai dizer que o Pedro está assim: eu vou voltar a pescar. Pedro tem que comprar rede nova, porque Pedro deixou tudo na praia. Pedro investiu, comprou rede, entrou no barco, e junto com ele entrou os outros discípulos. Sabe o que é isso? Quando você escolhe viver o propósito, tem gente que vai viver o propósito junto com você. Mas quando você escolhe não viver o propósito, tem gente que também não vai viver o propósito por causa de você. Sabe o que é isso, sacerdote, homem que está me ouvindo aqui? Você é responsável pela sua família. Você quer que seus filhos, sua esposa, sua casa viva a direção de Deus? Viva você o propósito de Deus, que a tua casa seguirá os teus passos. Mas bom, vamos lá. Pedro abre mão do propósito, porque está com medo, porque tem um monte de coisa acontecendo. Entra dentro do barco e vai para o meio do mar. Tu já pensou, lindo, que quem é pescador aqui sabe, né? Pescador bom mesmo, ele não usa sonar. Ele sabe onde está o peixe com os olhos. Eu falo assim: tá lá. Irmão, e não é que está mesmo? Tem pescador que é terrível, né, irmão? Tá lá. Você já viu? Você já foi no Pesca e Pague, irmão? A pior frustração do mundo é o Pesca e Pague, já viu? Você está aqui no Pesca e Pague aqui, ó. Aí o cara do lado pescou. Você faz isso aqui, ó. Aí o cara de lá pescou, assim, não pescou. Tem gente que está vivendo a vida inteira assim, lindo, porque não vive o seu propósito, está tentando viver o que está dando certo para a vida dos outros. E nem sempre aquilo que dá certo para os outros vai dar certo para você. Você não coloca a rede ou não lança a linha onde Deus não mandou. Você faz da onde Deus colocou e mandou você fazer. Provérbios 16. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do
Senhor. Não adianta saber aonde está o peixe. É o peixe que tem que saber onde está a tua rede. Porque a ordem não é daqui, a ordem é de lá. É o Senhor que faz. Bom, outro dia eu explico melhor. Vamos embora. Aí o Pedro entrou. Imagina, pastor Marquinhos, o Pedro assim, profissional. Jogou a rede para o lado direito. Com certeza, irmão. Você tem que imaginar que Pedro provavelmente falou assim: vou jogar para o lado direito. Já deu certo uma vez. Aqui, ó. Tinha peixe? Porque não tinha palavra. Tinha técnica, tinha rede, tinha barco, tinha mar, tinha tudo, só não tinha palavra. Por isso não tinha peixe. Imagina, irmão, Pedro a noite inteira. Imagina, irmão, todo mundo no barco já está aqui para Pedro. Não era para nós ter vindo para cá, né? O João, irmão, o João pode ser bonzinho, mas o João sempre a palavrinha na hora errada, sabe? É bom. Bom, deixa eu falar, deixa eu acelerar, senão eu vou ficar só no João e no Pedro agora. Escuta, imagina que o João aqui, ei Pedro, não era para nós estar vindo, era para nós estar no templo esperando a descida de Pentecostes, Pedro. E Pedro está aqui, ó. Agora vai. Sabe o que é incrível? Pedro ficou a noite inteira pescando. A noite inteira pescando. Sabe por quê? Porque é feio voltar para a praia sem peixe. É feio reconhecer que tomou a decisão errada. É constrangedor. Eu estava na casa de uns amigos meus, que tem uma lagoa no sítio deles lá. Aí um dia eu falei assim: eu vou pescar. E eu sou metido, irmão. Aí a mulher falou assim: não vai não, David, porque não vai dar peixe hoje, o clima está muito feio, está ruim. Eu falei: eu vou. Tu não manda em mim? Irmão, peguei a linha, peguei a isca, peguei tudo e fui lá para a beira da lagoa aqui, ó. Irmão, os peixes iam pelo cantinho da linha, assim, ó. Pelo cantinho do anzol, assim, ó. Comiu a isca e não mordiu o anzol, irmão. Pensa o ódio que eu tava dos peixes. Minha vontade era pular na água para pegar eles. Mas sabe o que me fazia ficar mais tempo na beira da lagoa? Era ter que voltar, dar de cara com a irmã da casa e falar assim: e aí, pescou? E eu falar: não. Ela fala: não te disse. Tá cheio de gente que está vivendo a vida inteira e há anos no propósito errado, porque está com medo do que vão falar quando você voltar para a margem. Meu lindo, é melhor voltar para a margem agora, para viver a palavra, do que ficar a vida inteira jogando a rede na água e não pegar peixe nenhum. É melhor, irmão, volta já e resolve a treta, irmão. Ai, mas o que vão pensar, irmão? Sabe? Vai viver a tua vida, meu lindo. Vai viver o que Jesus tem para você. Enfrenta agora para poder ser bem sucedido daqui a pouco. Mas ouve aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Sabe, hoje para você aqui é um lembrete. Ei, vive o propósito, não vive por necessidade. Imagina a noite toda pescando, irmão. Chega uma hora que Pedro já está assim: vamos voltar essa porcaria. Eles estão voltando, irmão. E quando eles estão voltando, a Bíblia vai dizer que Jesus está na praia. Você imaginou? Eles estão aqui, ó. O que vocês estão rindo? É verdade. Quando eles olham Jesus lá, irmão, eles não sabem que é Jesus ainda. Jesus olhou para eles e falou assim:
Jesus é demais, né? Se fosse a gente ia falar assim, não disse? Tipo mãe, não te falei? Mãe da gente é assim, irmão. Quem tem mãe, quem é mãe, quem tem mãe sabe que a treta que é. Mãe joga na cara, ela fala assim, Teve um dia que eu fui sair de casa, irmão. Eu tinha comprado um helicóptero de controle pra mim, pouco infantil, né? Mas eu comprei, porque eu era apaixonado, sou apaixonado, eu gosto, tenho até hoje. E eu tava indo pra faculdade pra brincar com o helicóptero. Eu fui à tarde, irmão. Falei pra minha mãe que eu ia estudar. Minha mãe falou assim, vai não, hein? Eu falei, vou sim, mãe. Vai fazer o quê? Eu falei, vou estudar. Ela, você não tá indo brincar com o helicóptero não, né? Minha mãe sabe que eu sou muito maduro. Eu falei, não, mãe, tô indo estudar. Irmão, saí de casa, andei 500 metros, o carro bateu em mim. O helicóptero estava atrás, preparado para voar. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, mãe, eu bati o carro. Sabe o que ela falou para mim? Não te falei que não era para sair de casa? Então ainda bem que Jesus não é minha mãe. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, pescaram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? Sabe o que é interessante? É o mesmo modus operandi que Jesus usou na primeira vez com Pedro. É a mesma forma. Jesus disse exatamente igual, pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Aí Pedro, irmão, isso é como se fosse um déjà vu. Sabe? Aquela experiência de que parece que você já viveu. Sabe? De eu já vi isso. Pedro olhou para Jesus aqui e falou assim, não. Aí Jesus falou assim, então volta e joga a rede para o teu lado direito. Irmão, sabe o que é isso? É Jesus invertendo agora. É Jesus mudando o objetivo do Pedro lançar a rede. Pedro lançou a rede a noite inteira por necessidade. Jesus está mandando Pedro voltar a lançar a rede agora por uma palavra. Sabe o que é legal? É que na primeira vez Pedro olhou para Jesus e disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Agora Pedro não falou nada. Porque Pedro está lembrando que sobre a palavra dele dá certo. Eu sei que a prova bíblica contundente que Pedro sabe que é Jesus é quando João olha para Pedro e diz, Pedro é Jesus. Mas aqui, pastor Marquinhos, o Pedro não é bobo, irmão. Não é não. O Pedro olhou aqui, ó. Ai, gente. Tomara que não tenha peixe, gente. Porque se tiver peixe é ele. Se tiver peixe é a palavra. Se tiver a palavra é peixe. Se tiver a palavra tem peixe. Se tiver peixe é porque tem a palavra. Sabe, a noite inteira sem a palavra, sem peixe. Mas agora Pedro tem a palavra. Irmão, se tem palavra, podia jogar a rede para o lado esquerdo, ia ter peixe. Se tem a palavra, podia jogar a rede para trás, ia ter peixe. Se jogasse para riba, para frente, ia ter peixe. Se jogasse para cima, ia ter palavra. Porque se tem palavra, tem peixe. Mas Pedro voltou aqui, ó. Jogou para o lado direito. Ai, é Jesus que está lá, Pedro. Irmão, o Pedro já estava com dúvida. Agora, irmão, acabou. Pedro se jogou na água, em cima de peixe, em cima de rede, pelado, irmão. A Bíblia diz que o Pedro estava pelado. Imagina que cena horrível para quem tem boa imaginação. Pedro pelado na água, peixe e rede, e tudo voltando para a margem. Aí, irmão, cena, tira. Aí eles estão
Eles chegam tudo na praia, com a rede, com o peixe, com a palavra. Só que olha que raiva. Prepara para ter raiva, irmão, agora. Sentimento assim ruim. Sabe o que tinha com Jesus? Pão, brasa e peixe. Sabe o que isso significa? Pedro passou a noite inteira indo atrás daquilo que já tinha com Jesus. Eu vou dizer de novo para você. Pedro passou a noite inteira indo atrás daquilo que já tinha com Jesus. Eu vou reduzir em palavras. Quem vive o propósito não precisa ir atrás daquilo que já tem com Jesus. E Jesus tinha só peixe? Não! Jesus tinha brasa. E Jesus tinha pão. Jesus tinha o consolo. Jesus tinha o alimento. Aleluia. Jesus tinha tudo com ele. E por que tem que voltar para pescar? Jesus quer dar uma lição no menino. Jesus é pedagógico. Sabe o que é interessante? É porque no primeiro milagre, na primeira pesca, não tem a quantidade de peixes, mas no segundo tem. Sabe por quê? Alguém contou. Porque na primeira pesca, Pedro abandonou tudo e foi atrás de Jesus. Na segunda pesca, parece que eu vejo, Jesus olhou para Pedro e falou assim: conta, Pedro. Imagina Pedro olhando para Jesus assim: não, bobiça, precisa não. Aí Jesus olhou para ele: não, Pedro, conta. Não quero, conta. Você imaginou, irmão, que a pior coisa na vida é ter que contar algo que você descobre que nunca precisava ter junto com você? Sabia que tem gente que vai trabalhar a vida inteira e vai chegar no final da vida e vai descobrir que trabalhou a vida inteira por aquilo que não precisava, e vai descobrir que perdeu aquilo que estava entre as mãos com ele e que era verdadeiramente importante? Você sabia que tem gente que já perdeu muita coisa porque está correndo atrás daquilo que não precisa? Está cheio de gente que trabalha por motivos errados. Está cheio de gente que faz por motivos errados. O problema nosso, lindo, é o que nos move. É o propósito ou a necessidade? O que faz você acordar de manhã cedo? Qual é o teu propósito? O que te move? Porque se você estiver fora do teu propósito, você está perdendo tempo. E enquanto você perde tempo, você desvaloriza aquilo que você precisa para viver aquilo que na verdade não é necessário. Eu imagino o Pedro aqui, pastor Carlinhos, com o Marquinhos aqui, ó. A Bíblia diz que era grande o peixe, tá? Aqui, ó. 1. 2. Tá até 153. 3. Sério? 4 motivos para nunca mais voltar atrás. 5 motivos para nunca mais viver por necessidade, ao invés do propósito. 6 motivos para nunca mais abandonar a palavra. 153 motivos para viver aquilo que Ele falou, não aquilo que os meus instintos estão gritando para mim. 153 razões para ficar com Ele e ao invés de correr dele. Porque sabe o que é lindo em tudo isso? É porque Jesus nunca ia deixar eles sozinhos. É que Pedro foi ansioso. Jesus já havia falado para eles: Pedro, vocês não vão ficar sozinhos. Se é por isso, Pedro, fica tranquilo, vocês nunca vão ficar sozinhos. Eu derramarei sobre vós o Espírito Santo, Consolador, que estará com vocês todos os dias. Mas os milagres, Jesus disse: em meu nome
vocês vão fazer obras maiores do que estas. Não ia faltar nada. É só ficar no propósito. Quem vive pelo propósito nunca vai ter falta de nada. Eu sei que é difícil, irmão, mas é. Ai, meu Deus. Pastor Marquinhos, qual é que eu tenho que acabar? Que eu não sei mais. Não, fala. Mais 20, 10 minutos? 20? É que eu vou perder o voo. E o voo daqui é internacional. Irmão, é sério. Por isso também, internacional. Escute. Jesus está na praia. Está todo mundo num círculo. E Jesus olha, sabe para quem? Para Pedro. Ele olha para Pedro e diz: ô Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está ouvindo, dizendo para Pedro? Pedro, se tu me amas, vive o meu propósito. Quem ama Jesus vive o propósito dele para você. Pedro, tu me ama? Pedro, sim, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que o semblante de Pedro entristeceu. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Aí Jesus podia ter dito para Pedro: Pedro, mas quem é que disse que eu não sei? É você que precisa lembrar. Ei, não é Jesus que precisa lembrar do que ele tem ao seu respeito. É você que precisa lembrar aquilo que ele já prometeu sobre você. Não é você que tem que lembrá-lo. É ele que está lembrando você aqui essa noite. Aí, wake up, acorda. Tem um propósito de Deus para você. Vou terminar terminando assim, bem simples. Vou contar uma coisa para você, pessoal. É difícil, não, é fácil falar sobre isso, né? Mas é muito difícil de viver. E eu sei disso. Eu sou de uma época que pregadores eram super-heróis. Tudo era muito simples para eles. Não, é difícil para nós também. É difícil para a gente, né? Irmão, já tive tanta vontade de desistir que vocês nem imaginam. Já levei tanto pau que eu falei assim: vale a pena não. Deixa pra lá, palhaçada. Mas o propósito é maior. Já levei tanto de injustamente, irmão, já deu vontade de abandonar. Mas o propósito é maior. A palavra que ele liberou sobre mim é maior do que qualquer palavra lançada contra mim. Isso serve para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: para a gente viver o propósito, a gente tem que tomar decisões radicais. Tem que acreditar. Sabe, nem todo mundo tem um propósito. Ou vai ser um pregador, por exemplo, ou vai ser um pastor. Não estou falando só de ministério. Tem gente que tem um propósito de ser um médico, porque vai ser um homem cheio de Deus, que vai operar na medicina, mas vai ser um homem ético, vai ser um homem crente, psicólogo, advogado, juiz de direito, por aí vai. Propósito não é só um ministério, é muita coisa a mais. Mas para mim era ministério. Para mim é isso aqui. Eu nasci para isso aqui. É minha vida isso aqui, irmão. Eu não tenho noção o que é isso aqui para mim. A minha vida foi assim, ó, muito gostoso. Mas deixa eu dizer, eu não comecei aqui para uma multidão dessa, não. Não comecei no canal do YouTube com milhões de pessoas assistindo. Não, esquece. Isso aconteceu esses dias. Eu já vivo isso há muito tempo, onde ninguém enxergar. Porque viver o propósito não significa ter resultado na frente dos homens. Nem sempre alguém verá, nem sempre se poderá contar. Mas quem é que disse que propósito precisa ter resultados apresentados? Tem gente que a gente não sabe o nome, mas está sendo extraordinariamente usado por Deus nessa terra. Tem mulheres que a gente não as conhece, mas são maravilhosas, cheias de Deus, e estão fazendo a diferença. Mas eu quero te dizer uma coisa: é necessário tomar uma decisão. Eu quero viver o propósito de Deus para mim. E essa decisão, às vezes vai colher uma renúncia sua, mas que depois você vai entender que não era renúncia, era a melhor decisão da sua vida.
Eu vou falar uma coisa para você. Eu dei uma entrevista agora antes de voltar ao Brasil, a uma rede de emissoras, e a mulher falou assim para mim na entrevista: Pastor Dave, eu soube que o senhor abriu a mão de muita coisa para viver o que o senhor está vivendo agora. Aí eu falei para ela: não, minha linda, na verdade eu abri mão de nada para abraçar tudo. Eu quero orar por você aqui essa noite, meu lindo, para que você tome uma decisão, para que você alinhe o teu coração com aquilo que Deus tem para você. E não precisa eu te lembrar, você já sabe o que está acontecendo aí. Você já sabe o que passa no teu coração. Fica de pé.